Neste vídeo eu vou te ensinar o jeito mais fácil de implementar um conversor buck na prática. Se ficou curioso, já deixa um like e me acompanha até o final do vídeo. Hoje eu vou trazer um tema bem recorrente aqui no canal, que é o conversor buck, um dos conversores mais famosos da eletrônica de potência, mas eu vou dar uma dica bem bacana para vocês que acredito que muitos ainda não conhecem e que está relacionada ao modo de acionar o transistor MOSFET do conversor buck. Não sei se vocês lembram, mas o conversor buck possui um MOSFET do tipo high side, que é quando o source não está referenciado ao GND do circuito. E isso dificulta o acionamento do MOSFET, já que a gente precisa aplicar uma tensão ali entre 10 e 15 volts, entre o gate e o source para acionar o MOSFET corretamente. E aqui no conversor buck o source ele fica flutuando. Durante a primeira etapa, quando o MOSFET entra em condução, a tensão no source tende a ser a própria tensão de entrada, mas quando o MOSFET entra em bloqueio, o diodo ele é diretamente polarizado e a tensão aqui no source passa a ser praticamente a tensão do GND. E como eu já mostrei para vocês na segunda parte do vídeo sobre gate drivers, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui na descrição. Existem basicamente três maneiras da gente contornar esse desafio do conversor buck. A primeira delas seria utilizar um MOSFET canal P em vez de um MOSFET canal N, porque esse tipo de MOSFET necessita de uma tensão negativa entre o gate e o source para entrar em condução. Então nesse caso, como o source é conectado diretamente à tensão de entrada, que é representado por VDC, se a gente usar aqui um circuito de comando que coloque o gate no potencial do GND, a gente teria uma tensão de menos VDC entre o gate e o source. Isso seria suficiente para colocar o MOSFET em condução, caso o VDC seja maior do que a tensão de limiar desse MOSFET. Então basta a gente usar aqui um CI de gate driver ou um circuito discreto convencional, inclusive aqueles que a gente usa para acionar MOSFETs low side, que vai funcionar muito bem com o MOSFET canal P aqui no conversor buck. O inconveniente dessa solução é que o MOSFET canal P ele possui uma resistência em condução entre drain e source maior do que os MOSFETs canal N, e isso pode comprometer a eficiência do circuito, e além disso esse tipo de MOSFET não é tão abundante quanto os MOSFETs do tipo canal N. A segunda solução permite a gente usar um MOSFET canal N, mas para isso é necessário usar um gate driver isolado. O que eu quero dizer com isso? Que o secundário desse gate driver vai ser referenciado ao source do MOSFET e o primário, que está isolado galvanicamente, vai ser referenciado ao GND, assim como o circuito de acionamento. A isolação pode ser feita através de um optoacoplador externo, ou de gate drivers dedicados que já possuem a isolação interna. A vantagem dessa técnica é que ela permite a gente utilizar um MOSFET canal N, que é mais comum e possui uma resistência RDS-on menor. Porém, a desvantagem é que o custo relacionado à fonte isolada ele é bastante significativo no circuito, e além disso, se formos utilizar optoacopladores, eles acabam sendo limitados em largura de banda, então para frequências muito altas, dependendo, não é possível utilizar o optoacoplador, e também são sensíveis a ruído e a temperatura, tendo sua vida útil comprometida caso a aplicação opere com temperaturas mais elevadas. Por fim, temos a técnica de bootstrap, eu já abordei também em vídeos anteriores. Esse é um circuito que também permite a gente utilizar MOSFET canal N sem a necessidade de isolação. Então é uma solução relativamente simples e barata comparada com a anterior, mas também tem o seu inconveniente, que é a limitação da razão cíclica, do duty cycle de acionamento aqui do PWM. Isso porque o capacitor de bootstrap precisa ser recarregado em todo o período de chaveamento. Então não é possível a gente operar com uma razão cíclica de 100% e nem de 0%. Bom, mas será que ainda existe uma outra alternativa que seja mais simples, mais barata e que ainda permite usar o MOSFET canal N? Bom, para chegar nessa resposta eu trouxe aqui novamente o diagrama elétrico do conversor buck, e repare comigo que se a gente modificar simplesmente a posição do transistor MOSFET, trazendo ele aqui para baixo, é possível simplificar o circuito de acionamento, já que o source passa a ser referenciado ao GND, nesse caso aqui. Então, a gente pode utilizar qualquer gate driver convencional, sem necessidade de isolar o circuito ou de utilizar a técnica de bootstrap. Manipulando aqui um pouco o circuito, a gente chega nesse outro diagrama que fica mais simples de entender. Então, o MOSFET agora ele passa a ser referenciado ao GND principal da fonte, mas reparem que a carga agora ela não está mais referenciada a esse GND. Então, a carga nesse tipo de circuito ela fica flutuando.
E se você já viu esse circuito em algum application note ou em algum datasheet, pode ter reparado que o indutor ele fica aqui na parte de baixo e não mais aqui na parte de cima. E será que existe alguma diferença entre manter o indutor como na configuração original ou em utilizar ele aqui na parte de baixo? Para você entender melhor isso, vamos aqui para a bancada que eu vou mostrar alguns resultados práticos. Para testar esse circuito em bancada, eu usei um gate driver TC4427, um MOSFET RFZ48N e um diodo ultra rápido MUR1660. Aqui atrás eu coloquei os componentes passivos, então tem um indutor de saída, os capacitores de filtro da saída também e a carga resistiva de 22 ohms. Também acrescentei um capacitor bem grande na entrada para desacoplar o conversor da fonte de bancada. Essa fonte está regulada em 15 volts e o PWM, que está sendo gerado por um gerador de funções, foi ajustado para a gente obter na saída ali uma tensão em torno de 9 volts. Nesse primeiro teste eu usei a configuração com o indutor do lado de cima e para vocês verem que está funcionando corretamente, aqui inicialmente eu analisei o PWM, então em amarelo é a tensão na saída do gerador de funções, 20 kHz, 61,7% de razão cíclica, e em azul é a tensão na saída do gate driver já com amplitude de 15 volts para acionar o MOSFET. Agora eu peguei a tensão no nó de comutação ali no canal 1 em amarelo, que é a tensão entre o MOSFET e o diodo. E reparem que o circuito está funcionando corretamente. Quando o PWM está em nível alto, a tensão no MOSFET é praticamente nula, porque ele está em condução. E quando o PWM está em nível baixo, o MOSFET bloqueia a tensão de entrada, né, que são os 15 volts. Depois de validar o circuito, então eu fiz a análise das tensões nos terminais da carga. Aqui eu alimentei o conversor sem o PWM, então a tensão nesses pontos é a própria tensão de entrada. E agora com o MOSFET chaveando, reparem que existe um conteúdo em alta frequência em ambos os terminais da carga. Então no canal 2 em azul é a tensão no ponto superior, que nada mais é do que a tensão de entrada mais a queda de tensão no indutor. E no canal 1 em amarelo eu tenho a tensão no terminal de baixo da carga, que é a própria tensão em cima do MOSFET, né? Por isso que ela tem esse chaveamento de 0 a 15 volts. E a diferença dessa tensão, que eu calculei ali em vermelho no canal de Math, dá os 9 volts, que é a tensão em cima da carga. Então a tensão na carga é constante, porém a tensão nos seus terminais em relação ao GND possui um conteúdo em alta frequência. No caso da configuração com o indutor na parte de baixo, isso não acontece. Então aqui no canal 2 em azul, eu tenho a tensão no ponto mais positivo, né, no ponto superior da carga. E nessa configuração ela é conectada diretamente à fonte de entrada. Então a gente tem uma tensão CC ali de 15 volts. E já no terminal inferior da carga, a tensão vai ser a diferença entre a tensão em cima do MOSFET e a queda de tensão no indutor. Como ambas são chaveadas, a diferença entre elas ali resulta em uma tensão contínua. E em vermelho ali no canal de Math eu tenho a diferença entre essas duas tensões que resultou nos 9 volts como esperado. Para deixar mais clara essa questão da tensão de modo comum, eu fiz aqui uma simulação comparando aqui o conversor Buck com o MOSFET low side e o indutor no lado de cima, com o mesmo circuito utilizando o indutor do lado de baixo. A tensão de modo comum ela é calculada como a soma das tensões em cada um dos terminais da carga em relação ao GND e o resultado dividido por 2. E qual que é o impacto dessa tensão de modo comum no circuito? Normalmente, devido às trilhas, proximidade entre os terminais, o que seja, existem capacitâncias parasitas no circuito e aqui eu estou simulando, né, com esses capacitores de 100 picofarad. Esses valores são aleatórios, não são valores reais, eu usei aqui só para a gente conseguir enxergar esse efeito. E uma vez que a gente tenha uma tensão de modo comum, né, uma tensão entre esses pontos e o GND em alta frequência, isso pode acoplar através do capacitor, né, uma corrente retornando aqui dos terminais para o terra do circuito. E é isso que a gente chama de ruído de modo comum. Então a gente vai ter um ruído que circula pelo terminal positivo através do capacitor parasita para o GND e o outro ruído que circula pelo terminal negativo através da outra capacitância aqui para o GND. Simulando aqui o circuito, a gente tem aqui no primeiro gráfico a tensão na saída, que ela apresenta aqui um transitório. Eu estou operando o conversor em malha aberta, então a gente tem um overshoot aqui elevado, uma oscilação e depois estabiliza em 12 volts. Então ambos os circuitos possuem a mesma dinâmica, né, e a mesma tensão. Aqui as duas tensões estão juntas no gráfico e a gente não consegue identificar as duas porque estão sobrepostas. Mas aqui no gráfico de cima eu já tenho a tensão de modo comum em cada um dos circuitos.
Em vermelho é a tensão de modo comum no conversor buck com indutor do lado de cima, e em azul claro aqui a tensão de modo comum no conversor com indutor do lado de baixo. Então observem que ao utilizar o indutor do lado de cima, a gente tem uma tensão de modo comum em alta frequência, variando aqui na frequência de chaveamento, e no outro caso a gente tem uma tensão contínua. Qual que é o problema disso? As capacitâncias elas apresentam uma baixa impedância para altas frequências e uma alta impedância para baixas frequências. Então nesse caso da direita, como a gente tem uma tensão de modo comum CC, é uma tensão contínua, a gente não tem circulação de corrente. Então aqui seria a corrente em um dos capacitores aqui no circuito com o indutor do lado de baixo, então a corrente é praticamente nula, que a gente está falando de picoampere. E se a gente pegar a corrente no outro circuito, em um desses capacitores, aí a gente já tem uns picos aqui chegando a 720 mA. E se a gente pegar no outro capacitor aqui, a gente também vai ter o mesmo aspecto. Então quando a gente tem essa tensão de modo comum em alta frequência, a gente vai ter como consequência um aumento de ruído, um aumento do EMI, né, que isso pode causar incompatibilidade eletromagnética em outros circuitos, inclusive no próprio circuito. Por isso que é mais interessante utilizar a topologia com o indutor no lado de baixo. E outro ponto importante de abordar é que essas modificações do circuito, trazendo o MOSFET para baixo, o indutor para baixo, que acaba ficando um pouco diferente da topologia original, não traz impactos no funcionamento do conversor em si. Então se a gente utilizar o mesmo conversor, né, com os mesmos parâmetros e características, só que um original e o outro modificado, eles vão apresentar a mesma dinâmica. E para provar isso para vocês, eu tenho aqui uma outra simulação, comparando o conversor buck convencional aqui à esquerda, com o MOSFET no lado high side, com o conversor buck utilizando o MOSFET low side. A ideia aqui é aplicar variações na razão cíclica aqui do PWM, de modo a provocar variações dinâmicas no conversor e assim a gente comparar o comportamento das duas topologias. Vou iniciar aqui a simulação. Aqui em verde eu tenho a tensão na saída do conversor convencional, e em azul eu tenho a corrente no indutor de saída. Essa variação, como eu falei, se deve à variação da razão cíclica. Vou até adicionar um novo plot aqui para vocês verem. Como eu estou utilizando uma portadora com amplitude de 15 volts, essa razão cíclica tem que ser um percentual também relacionado a 15 volts. Então ela está variando aqui de 7.5 a 6, que representa 40% e 50% de duty cycle, né, de razão cíclica. Bom, se a gente analisar agora no conversor modificado, eu vou pegar aqui a tensão na saída, que vai ser a diferença entre a tensão nesses dois pontos, e notem que a dinâmica é exatamente a mesma do conversor convencional. E o mesmo se repete aqui para a corrente no indutor. A gente tem exatamente o mesmo comportamento. Então isso comprova que essa modificação no circuito não afeta o seu funcionamento e nem a sua dinâmica. Então vocês podem utilizar os mesmos componentes de um conversor buck convencional. Bom, mas apesar da simplicidade e das vantagens desse conversor, ele possui um problema, que é o fato da carga estar flutuando em relação ao GND. Isso traz algumas dificuldades com relação à realimentação da tensão de saída. Aqui nessa simulação eu tenho um conversor buck convencional realimentado, então eu tenho aqui uma malha de controle para manter a tensão de saída regulada em 12 volts. Esse controlador é um controlador analógico do tipo 3. Aqui no canal eu já mostrei um vídeo de como projetar esse controlador de um jeito simples, utilizando um software da Texas Instruments. Inclusive tem uma versão nova desse software que está muito boa, e eu usei ela para fazer o projeto desse controlador aqui. Para validar o controle aqui, eu apliquei um step de carga de 50% para 100% e depois voltando para 50%. Então a corrente na saída variou de 2 amperes para 4 e depois para 2 amperes. E a tensão, se vocês repararem, ela ficou bem regulada, né, apresentando aqui um overshoot, um undershoot e um overshoot bem baixinho. E essa é a intenção, né, da realimentação negativa, que é manter aqui a tensão de saída travada aqui na nossa referência. Para a topologia convencional é bem simples fazer isso, então basta a gente utilizar aqui um divisor resistivo para diminuir aqui a tensão na saída e comparar ela com uma referência. No caso eu utilizei 2.5 volts, que é bem convencional em CIs dedicados para essa aplicação. Agora se a gente vir aqui para a topologia modificada, observem que não tem como a gente utilizar simplesmente aqui um divisor resistivo, já que esse terminal está conectado diretamente à tensão de entrada, e o outro terminal ele vai ter uma tensão constante, só que ele vai depender da tensão de entrada.
Então, se essa tensão variar, por exemplo, para 30 volts, essa tensão aqui também vai variar para manter a tensão em cima da carga constante. Então, se a gente controlasse apenas a tensão nesse terminal, a gente não garantiria a tensão em cima da carga em 12 volts. Então, o único jeito da gente fazer esse controle é pegando a tensão diferencial entre esses dois terminais. Um jeito simples de implementar isso, né, eu fiz aqui de uma forma bem grotesca, né? Eu utilizei simplesmente aqui um amplificador diferencial com ganho unitário. Então eu peguei a tensão entre esses dois pontos, né, a diferença dessa tensão, e depois, como eu converti essa tensão diferencial para uma tensão referenciada, que é o GND, eu apliquei exatamente o controlador aqui de cima, né, com os mesmos parâmetros, inclusive com esse mesmo divisor resistivo, né? Obviamente seria possível a gente aplicar esse ganho do divisor aqui no próprio amplificador diferencial, mas aí teria algumas modificações no controlador, e para deixar mais rápido aqui a implementação, eu preferi utilizar o amplificador diferencial unitário e o resto deixar igual ao circuito de cima. O que é interessante é que, se a gente analisar a tensão agora aqui em cima desse conversor, ela é exatamente igual ao do conversor original, mas como vocês puderam ver, apesar da gente simplificar o circuito de acionamento utilizando um gate driver mais convencional, a gente acabou dificultando a parte de controle. Então, se a gente for utilizar essa topologia em uma aplicação onde a carga necessita de uma tensão bem regulada, uma tensão constante, a gente vai acabar utilizando mais componentes para implementar a malha de controle. Ou seja, a gente acabou simplificando de um lado e dificultando do outro. Então, quando que é interessante utilizar essa topologia? Em geral, ela é usada quando a gente precisa alimentar uma carga isolada, né? Uma carga única que não necessita de um contato direto com o GND. Por exemplo, para acionamento de um cooler ou de motores DC, para o controle de temperatura de um ferro de solda ou para o acionamento de LEDs. Inclusive, essa é a principal aplicação dessa topologia. Eu trouxe aqui dois exemplos de CIs para aplicações com LED. Esse primeiro é o FL7760 da ON Semiconductor. E se a gente analisar aqui o diagrama elétrico, notem que é o conversor buck, né, com MOSFET low side. Então a gente tem aqui a carga, que são os LEDs a serem acionados. Aqui a gente tem o indutor e o diodo de roda livre. Nesse exemplo aqui, ele não utilizou o capacitor na saída, mas é possível usar aqui o capacitor. E o bacana aqui é que tipicamente os LEDs são acionados com uma corrente constante e não com uma tensão constante. Então a gente precisa controlar aqui apenas a corrente e não ter mais todo aquele inconveniente de ter que realimentar a tensão da saída com um amplificador diferencial ou com um optacoplador, enfim. Aqui o controle é muito mais simples e vocês podem notar aqui pelo diagrama que é necessário pouquíssimos componentes. E existem três formas de a gente implementar o controle para manter a corrente de saída constante. Uma delas é através do controle por valor médio, onde a gente compara o valor médio da corrente na saída com uma certa referência, e aí faz o controle através de um controlador PI ou um controlador analógico do tipo 2, tipo 3, enfim. A outra forma é fazer um controle baseado em valor de pico, onde normalmente a gente compara a corrente do MOSFET com um certo valor, que seria o pico que a gente deseja. Aí quando a corrente cresce, né, que seria aquela rampa de crescida da corrente do indutor, e atinge esse valor de pico, o MOSFET ele é bloqueado e a corrente passa a diminuir. E depois de um certo tempo, quando começa um novo período de chaveamento, o MOSFET aciona de novo e a corrente cresce até atingir esse valor de pico novamente e fica nesse tipo de controle. E o terceiro, que é o mais simples de todos, seria o controle por histerese. O MOSFET ele é acionado, a corrente passa no indutor, cresce até atingir um limite superior, o MOSFET ele é bloqueado, a corrente diminui até atingir um limite inferior e assim sucessivamente. Para implementar o controle, a gente pode usar aqui um resistor shunt no lado de cima, que ele vai pegar a corrente total aqui na carga. Ou, se a gente for notar nesse outro CI, que é da Microchip, ele tem o mesmo tipo de aplicação, né, conversor buck e MOSFET low side. Ele usa um resistor shunt aqui embaixo, pegando a corrente em cima do MOSFET. Bom, eu não achei nenhum modelo SPICE desses CIs para implementar a simulação no LT SPICE, mas analisando aqui o diagrama interno, né, desse CI da ON Semiconductor, é simples a gente traduzir isso aqui para dentro do LT SPICE. Aqui ele faz o monitoramento da corrente através do resistor shunt, né, e a tensão resultante desse circuito de condicionamento é comparada com dois limites, um limite superior e um limite inferior, para fazer aquele controle por histerese. Então, quando a corrente ela é maior do que o limite superior,
a gente tem aqui um flip-flop do tipo SR, né? Então ele reseta o flip-flop e o MOSFET é bloqueado. E aí a corrente passa a diminuir. E quando essa corrente for menor do que o limite inferior, o flip-flop ele é setado e o MOSFET ele é acionado e a corrente passa a subir. E a referência aqui, se vocês observarem, é de 3 volts, 3 volts sobre 15, que daria 200 milivolts. E aí a gente tem 200 milivolts menos 30 milivolts, como o limite inferior, que é 170 milivolts, e 200 milivolts mais 30, que daria os 230 milivolts como limite superior. E aí, além dos componentes aqui do conversor Buck, a gente precisa projetar basicamente o resistor shunt, e o valor dele é calculado para que a queda de tensão em cima dele, né, para a corrente nominal de saída, seja de 200 milivolts nesse caso aqui. Bom, aqui está o circuito do conversor Buck. Eu acrescentei aqui um filtro Pi na entrada para diminuir o ruído, já que a corrente vista pela fonte ela é descontínua nessa topologia. Para medir a tensão em cima do resistor shunt, eu utilizei essa fonte de tensão controlada, então ela pega a tensão aqui nos terminais de entrada e replica ela na saída com ganho unitário nesse caso. O resistor é de 0,2, já que eu quero uma corrente de 1 A na saída, e assim ele vai gerar a queda de tensão de 200 mV. E o circuito de controle é bem simples, eu tenho aqui o flip-flop que eu mostrei para vocês, ele é setado sempre que a referência do limite inferior, né, que é esse 170 mV, for maior que a corrente de saída. Então a corrente começa a decair assim que ela bate esse valor, o MOSFET ele é acionado, né, já que aciona aqui o flip-flop e esse PWM aciona o MOSFET. Se a tensão lá naquela fonte que está pegando a tensão em cima do resistor shunt for maior que o limite superior, que o H aqui, ele vai acionar o reset. Se a gente analisar essa dinâmica, eu vou pegar aqui o limite superior, que é de 230 mV, o limite inferior, que é de 170, e aqui a tensão em cima do resistor shunt. E aí olha que interessante. Se a gente analisar também, eu vou colocar outro plot, o sinal PWM, aqui essa cor fica meio complicada de enxergar. Olha só, quando a corrente atinge o limite superior, o sinal PWM vai para nível baixo, bloqueando o MOSFET. A corrente começa a decair, quando ela atinge o limite inferior, o MOSFET é acionado novamente e ela fica nessa dinâmica, e esse é o controle do tipo histerese. Bom, eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, já que é um tema bem extenso e daria uma série de vídeos. Então, se você tem interesse em saber mais sobre drivers para LEDs, deixa aqui nos comentários. E para resumir o vídeo de hoje, a gente viu que é possível simplificar o circuito de acionamento do conversor Buck, modificando simplesmente a posição do transistor MOSFET. No entanto, apesar de a gente simplificar o gate driver, essa técnica acaba dificultando o controle da tensão de saída, já que a carga fica flutuando em relação ao GND. Além disso, não é possível usar esse conversor para alimentar diferentes cargas ou diferentes circuitos no projeto, em que um deles ou mais necessita desse contato direto com o GND. Então esse circuito é ideal para alimentar cargas isoladas, né? Cargas separadas que não precisam estar referenciadas ao GND. Por exemplo, acionamento de coolers, motores DC, ferro de solda, LEDs, principalmente quando a aplicação só exige o controle da corrente de saída, como é o caso dos drivers de LED. Isso simplifica consideravelmente o circuito e a quantidade de componentes. E se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo para que o YouTube reconheça que o conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Até o próximo vídeo.